Pietra, eu tava te falando, né, que eu tive acesso ao teu conteúdo, muito essa coisa falando sobre os homens e tudo mais. Você até falou que um dos cortes que viralizaram foi naquela época do Caio Castro, né, daquela ideia. E você ficou um pouco identificada com esse tema, né? Foi engraçado, porque eu comecei a crescer na internet falando muito sobre o feminismo, né? Isso da época que eu trabalhava no governo e tal, e falava sobre as leis, enfim, sobre várias questões que acontecem no universo jurídico, principalmente. Depois fui um pouco mais para a linha comportamental do feminismo, e sempre me colocando contra, obviamente. Aí começaram aqueles debates com as feministas e tudo mais. E aí eu fui parar na Jovem Pan porque não tem como a gente falar sobre ideologia sem falar sobre política, né? Porque as ideologias, né, tanto feminista quanto qualquer outra que a gente vê por aí, tem as cabeças políticas, mas também tem os ideólogos por trás, tem as movimentações, é composta por uma série de braços, né? De pilares. E quando me chamaram para falar só sobre política na Jovem Pan, de vez em quando eles davam umas pinceladas, assim, algumas pautas comportamentais. Sim. Que é muito mais... Que é algo... Não vou falar que é mais a minha área, porque eu falo muito sobre política também. Falava, né, na época. Mas eu gosto mais de falar sobre comportamento. Legal. Né? E aí, quando vinham essas pautas, que foi, no caso, essa do Caio Castro, eu sempre falei muito naturalmente, assim, né? E foi esse o corte que viralizou muito, assim, que é um que eu falo... não era nada planejado, assim, veio aquela pauta na mesa, veio a pauta, e eu falei, isso aí, né, nem lembro o jeito, é o pai de pet, dono de samambaia, não sei de onde eu tirei dono de samambaia, coque samurai, e aí esse corte viralizou muito, porque essa é uma coisa que eu gosto também, traçar perfis, assim, então quando você me fala de alguma coisa, eu já fico, eu já crio na minha cabeça, assim, um estereótipo, assim, a feminista, o cabelo azul, a franja do paielzinho, eu gosto disso, assim, e eu sou boa nisso, às vezes. Isso daí... E bombou muito esse corte, aí as pessoas começaram a me procurar para falar sobre isso, eu falei, bom... Não, podemos também. Você é muito boa na questão de debate mesmo, porque o debate é uma técnica, querendo ou não, né? Tem até aquele livro do Schopenhauer que Como vencer o debate. E você é muito boa nisso, tipo, porque quando você... Eu gosto de vencer tendo razão, né? Mas quando você traz a imagem, várias coisas assim, o argumento ganha força, né? É verdade. Você consegue construir uma imagem na cabeça da pessoa e isso fortalece muito o argumento, com certeza. E assim, eu queria entender também como é que você montou a sua estrutura de pensamento. Tipo assim, porque a gente pensa, as coisas que ela fala saíram da onde? Vem da onde? Né? Como que você chegou a essa linha de raciocínio que você tem hoje? Sim. Como eu cheguei... Olha, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de estudar história. Tá. E eu venho do meio da moda. Eu sempre gostei muito de história da moda, história da indumentária. Sendo cristã, né, católica da tradição, eu gosto muito de estudar a história da igreja, porque ela está muito vinculada aos nossos costumes, né? A gente, quando estuda a história da igreja a fundo, a gente percebe que toda a grande mudança nas sociedades começou dentro da igreja católica, se tratando do Ocidente, né? E isso vale para tudo, né? Vale para o comportamento, vale para os relacionamentos, vale para roupas, para moda, para tudo. Então, e eu comecei a estudar muito essas questões comportamentais vinculadas à moda do último século. E isso me dá uma base para falar coisas que, quando as pessoas me ouvem falando, parece muito superficial. Tipo, outro dia eu falei lá no Primocast, acho que foi, que a sunga era uma coisa usada por gays. E é verdade, assim, né? Na moda, a moda que trouxe a sunga era exclusivamente para gays, assim como várias coisas que as mulheres usam começaram sendo como costumes de prostitutas, né? E aí a gente tem aquela tendência à normalização através do cinema, principalmente, né? Das revistas de moda. Então, esse pessoal da lacração, né? Que sempre existiu, não é algo de agora, a gente pode falar desde a Revolução Francesa, quando começaram, de fato, as revistas de moda. Esse pessoal para frentex, né? Mais lacrador, sempre não, mas assim, já existe há muito tempo. E eles agem dessa forma, né? Eles vão incutindo algo na cabeça das pessoas através das mídias, jornais, revistas e tudo mais, até que aquilo se normalize. Então, a primeira instância, todo mundo fala assim, nossa, que esquisito, isso aí eu jamais usaria. Isso aí é roupa de passarela, como era a sunga, por exemplo. A sunga, desculpa, não era nem questão de passarela, era uma questão de filmes, né? De Hollywood. E depois o movimento LGBT.
E aí aquilo vai se normalizando, porque você vê um filme, depois vê outro filme, depois a novela da Globo começa a usar, depois... Tô falando da sunga, mas isso vale pra qualquer coisa, tá? Mini saia, enfim. Aí você vê as cantoras começando a usar, aí você vê, enfim, o teatro, todo mundo. E aí a cultura tem um poder muito forte de colocar as coisas na nossa mente sem que a gente perceba. Né? Não é, a cultura e a política agem de formas distintas, né? Mas as duas têm um impacto muito grande na forma como a gente absorve e incute na nossa vida costumes que a gente jamais incutiria e absorveria se não fosse essa influência. Então, eu gosto muito de estudar essa questão do comportamento, como as pessoas têm essa tendência a inércia mesmo hoje, né? Todo mundo vive tão no automático, acho que o mundo moderno traz isso pra gente, né? Todo mundo vive tão... A gente é tão corrido hoje em dia, todo mundo trabalha, todo mundo... Homens e mulheres hoje, eu brinco, tem a tal da tripla jornada, né? Que homens e mulheres hoje cuidam dos filhos, trabalham, cuidam da casa. Hoje todo mundo faz tudo, então tá todo mundo muito distraído. Exatamente. Ninguém para pensar por que faz as coisas. Às vezes as pessoas começam a usar coisas sem entender por que elas estão usando, né? Porque... muitas vezes aquela TV que fica ligada sem que você perceba, às vezes as pessoas começam a gostar de músicas, não porque elas de fato têm uma inclinação àquele gosto musical específico, mas porque elas passaram muitos domingos, sei lá, na casa da sogra assistindo com a TV rolando, sem elas assistirem, e aquela música foi entrando, de repente elas estão dançando funk. Sei lá, tô falando de funk, mas pode ser qualquer outro estilo, sertanejo, o que seja. Então, eu gosto muito de estudar e ir a fundo nessa questão do comportamento nas pessoas, de como elas aderem a eles. E eu acho que a minha linha de raciocínio, ela vem principalmente desses fatos que eu estudo, da questão histórica das coisas. Da onde veio... As pessoas me criticam hoje porque eu falo que eu não... Que depois... enfim, a dado momento na minha vida, eu parei de usar esmalte vermelho, batom vermelho. E isso tem sim, também um componente vinculado à história, né? Da onde veio. Por mais que hoje não seja um... por mais que hoje as mulheres não usem esmalte vermelho porque elas querem chamar atenção, porque virou uma coisa normal, porque tem isso. O nosso cérebro, por ser elástico, ele vai se adaptando às novas informações. Então, se antigamente chamava muita atenção a mulher com batom vermelho, tanto que era um adereço de prostitutas, hoje ninguém mais se dá conta, porque já ficou normal, tá todo mundo usando batom vermelho, então virou uma coisa natural e as pessoas, isso passa batido, né? Mas, quando eu comecei a falar sobre isso, tem a conotação do porquê que eu faço isso, né? Da onde veio. E, assim, faz sentido eu usar isso, já que veio de determinado lugar, de determinada... Tá. Esses itens vieram de movimentos feministas e das prostitutas. E uma outra questão é o simbolismo da coisa. Porque por mais que essas coisas tenham se tornado normais, a simbologia tem um impacto que a gente muitas vezes não imagina. E eu não sou uma pessoa que estuda muito simbologia, mas eu entendo o suficiente para me colocar contra algumas coisas e outras a favor. Então, a minha linha de raciocínio, a curto modo, vem do meu estudo da raiz dos itens do geral.